Amém. Amém? Estão tudo bem? Tudo vivo? A palavra ela é viva e tem que ter um povo vivo, que é a semente desta palavra. E a palavra é semente. Então tem que ter um povo vivo, e você é vivo por causa da palavra que é viva. Você não é o de fora, você é o de dentro. O de fora morre, mas o de dentro não. Então você está baseado naquele que é de dentro, e Cristo está dentro de você. Amém? Muito bem, nós vamos ler a Bíblia em Mateus capítulo 24, o versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Grande Pai, grandes acontecimentos têm sido manifesto na terra e o homem passa por alto. Os teólogos, a ciência, tudo passa por alto. Mas nós estamos certos, Senhor, que esta palavra é verdade. E como eleitos, predestinados pelo Senhor antes da fundação do mundo, estamos aqui para mostrar que nós cremos no que o mundo não crê. Nós admitimos e vivemos o que o mundo chama loucura. Estamos agradecidos ao Senhor por sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, eu vou deixar sem título agora. Nós vamos a esta meditação, porque eu quero falar sobre este segredo do dia e da hora, mas clareando mais um pouquinho, porque nós já temos isto por revelação. A gente sabe isso daqui completamente. Isto é a revelação que te ajuda. E a Escritura é muito clara quando mostra estes acontecimentos, principalmente
o acontecimento do dia e a hora. Mas como o capítulo 24 de São Mateus está à exposição dos 6 selos, e o 7º selo, Jesus não falou nada sobre ele, porque até o versículo 31, o capítulo 24 de São Mateus, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. A irmã Brana diz aqui no 7º selo que estes são os 2 profetas, Moisés e Elias. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, que é uma trombeta, mas são 2 anjos. Então você tem aqui até o 6º selo. Mas como os acontecimentos que vemos, Deus veio revelar os 7 selos, e estes selos, eles começaram lá na igreja primitiva a se desenvolver, desenrolar, até chegar ao nosso tempo. E o que é importante, que mesmo que você encontre um parágrafo do irmão Brana, que ele diz que os selos correm juntamente com as eras, logo você tem que ter revelação para ver, mesmo dentro dos selos, o que ele explica, o período do cumprimento de cada selo daquele. Porque quando chega no 4º selo, o 4º selo não está paralelo à 4ª era. O 4º selo, ele está ligado à 7ª era. E as pessoas não entendem, é por isso. O 5º e o 6º selo, sua manifestação teve que ocorrer exatamente no período da Segunda Guerra Mundial e da perseguição dos judeus, quando Hitler perseguiu os judeus. E aquilo ali estava cumprindo também o 6º selo. São coisas que acontecem e você não pode ver cumprido totalmente. O 4º selo, que vem no tempo do irmão Brana, ele não cumpriu totalmente, porque o irmão Brana disse que é um selo predito, o 4º selo. E ele está anunciando o nome do cavaleiro, que o seu nome é morte. E em nenhuma época e era foi anunciado que o nome dele era morte. Mas quando chegou a águia é um profeta. E a águia é o 4º animal que está ligado ao 4º selo. E havendo aberto o 4º selo, aquele animal com o rosto de águia é que diz: vem e vê. Estava ali para manifestar o mistério daquele dia, e que aquele indivíduo montado sobre o cavalo amarelo tinha um nome de morte. Mas ele não matou fisicamente. Então as coisas acontecem assim, no período do profeta, quando estava cumprindo também parte do 4º selo. Qual a morte que estava no povo, como está até hoje? Não era física mais. A morte física veio na 1ª era, 2ª, 3ª, 4ª era, 5ª era, 6ª era. A morte física. Mas quando chegou a águia para detectar o cavaleiro sobre aquele cavalo amarelo, então ela o identificou como o nome de morte. E já era morte espiritual. Morte espiritual. Não era física. Enquanto que estava causando morte física, logo em seguida você vê o 5º selo, que era morte física, que era Hitler levando a matança
aqueles judeus. E ali estava o quinto selo, que tinha que cumprir naquele período para que pudesse depois chegar ao tempo do sétimo selo, porque o ministério do profeta, ele traz uma revelação total, mas ele revela o selo do dia, que é o selo misterioso. O selo do dia do profeta é o selo do silêncio, é o selo misterioso, é o sétimo selo, porque ele é o sétimo anjo. Mas ele tem a comissão de revelar todos os selos anteriores. O que eu gosto de ver, já falei para vocês, mas eu gosto de ver essas coisas cumpridas dentro desse período. O quarto selo veio até a irmã Brana, não pôde cumprir totalmente, porque estava anunciando que era morte, o seu nome era morte, e ele trabalhará na tribulação com isso. Esse cavaleiro com o nome de morte, ele vai trabalhar na tribulação, matando outra vez, e vai voltar a matar. Porque ele tem que cumprir dos dois lados, ele tem que cumprir. Matar, porque vai chegar as virgens nécias, elas rejeitaram o Espírito Santo, elas têm que pagar o preço na tribulação e elas morrerão. E são virgens nécias, quer dizer, são gente boa, porque são virgens. Não são prostitutas. Elas são virgens nécias. Elas não têm o Espírito Santo. Agora, se fosse o Espírito Santo língua estranha, todos têm. Se o Espírito Santo fossem sinais, toda a igreja está tendo sinal hoje. É que o Espírito Santo, nesse período, não são estes sinais. O Espírito Santo era a mensagem da hora, era o silêncio, era Deus revelado em simplicidade, escondido e revelado em simplicidade. Isso quer dizer, ele está escondido e as pessoas não podiam vê-lo porque ele era simples. Deus escondido e revelado em simplicidade. As pessoas não conseguem ver por causa da simplicidade. Por que não viram a mensagem nos dias de Moisés? Simplicidade. Noé, a simplicidade. João Batista, a simplicidade. Jesus Cristo, a simplicidade. Eles não puderam ver porque Deus estava manifestando em simplicidade e ao mesmo tempo se revelando. Certo? Ele manifesta e ele se revela em simplicidade. E as pessoas não podem receber porque é simples. No tempo do irmão Brana, por que não conhecer e não conhece até hoje? Porque era Deus em simplicidade. Irmão Brana era um homem simples. Ele tinha o 7º grau, mas ele era um homem simples. E Deus disse para ele, com o grau que você tem, você ainda vai pregar para rei. E ele foi e pregou. Eles achavam que não dava para pregar, mas ele foi e pregou porque Deus falou para ele que ele ia pregar, ele foi e pregou. Deus excede a graduação escolar, minha e sua. Você sabia que toda a sabedoria que nós temos desta mensagem, não tem escola no mundo que ensina? Não tem escola teológica no mundo que ensina? Não existe. Não tem um professor humano que ensina o que nós sabemos. Eu prego coisas que ninguém sabe. E não é estudo, não é graduação. Aquilo ali é revelação. O que Pedro levou para o povo não era estudo, era revelação. Ele foi posicionado por Cristo acima de todos por causa da revelação. E você, particularmente, tem que entender isso. Deus está escondido em você e revelado na sua simplicidade. Toda pessoa que quer ser alguma coisa, quer ser grande, Deus nunca escondeu nela. Note isso, se esse Espírito está em você,
diga: Senhor Jesus, liberta-me agora. Eu não quero o espírito de grandeza, eu quero o espírito humilde. Porque o próprio Jesus diz: porque sou manso e humilde de coração. E quem era Jesus? Segundo as palavras do profeta Isaías, ele era Deus conosco, ele era Emanuel. Segundo as palavras de Isaías, ele era Deus forte, ele era Pai da eternidade. Mas as pessoas não podiam ver porque Deus estava em simplicidade. Deus se manifesta em simplicidade. Ele está revelado em simplicidade. Isto é a causa das pessoas não conseguir ver Deus, porque ele se esconde ali na simplicidade. De cada homem dele, ele escondeu na simplicidade. Por isso, quando nós queremos ser alguma coisa, nós não temos casa para Deus esconder. E Deus gosta de esconder. Ele está revelando, mas escondido em simplicidade. Amém? Deus escondido e revelado em simplicidade. E se eu quero ser alguma coisa, Deus não pode esconder em mim. O dia que você pensa em ser algo grande, Deus não pode esconder em você. A melhor casa para Deus é a casa humilde. É a casa simples. E casa simples é um coração que pode dar lugar à palavra que cumpre na era que você vive. Casa simples não é porque não tem piso, não é porque não foi rebocada, pintada. Casa simples é um coração que pode dar lugar para o que Deus está fazendo no dia. Nos dias de Cristo não havia um lugar para ele. Não havia. José procurou, não encontrou. Ele não encontrou lugar. Não tinha casa de gente boa, não tinha lugar para Jesus. Casa do sacerdote não era lugar para Jesus. Casa dos príncipes não era lugar para ele. Não tinha um lugar para ele. Foi por isso que ele teve que nascer na manjedoura, porque era muito simples. Deus, para vir na terra, deveria escolher o melhor lugar. Você sabe que qualquer pessoa grande, política, seja lá o que for, ou mesmo pastor de nome, renome, quando vai arrumar um lugar para ele, fala de um grande pastor do Brasil, se você puder arrumar um lugar para ele pousar, o melhor lugar será o melhor hotel da cidade. Este é o lugar de um grande pastor afamado, é num grande hotel. Por quê? Eles gostam disso. E eu fico pensando em Deus. Veio na terra, ao invés de arrumar uma melhor casa, ele foi exatamente para a manjedoura. Ele deixou José quebrar a cabeça, procura aqui, procura ali. Você tem um lugar? A minha mulher está grávida, está para dar à luz. Tem um lugar? Vai tocando para frente. Vê se o outro tem. Vê na estalagem, vê na outra casa. Vai, não encontra. Você pensa que tem lugar para Jesus? Eles têm lugar para um Jesus de 2000 anos. Mas um Jesus que foi tirado da história, eles não têm lugar para ele. Ele dorme no lugar mais simples. Ele deita, se tiver um colchão no chão, ele deita e dorme. Ele tinha experiência, ele dormiu na polpa do barco.
tinha experiência. Ele dormiu na casa de Lázaro. Não era um bom lugar para ele dormir, não. Ele dormiu lá. Não é que tinha boas coisas, não. Ele dormiu lá. E ele chegou ao ponto de ensinar os pregadores: quando vocês forem num lugar, na casa que vocês entrarem, vocês digam: paz seja nesta casa. Fique ali. Quer dizer, o que tiver você come, bebe e dorme. Fique ali. Não troca de casa, porque vai chegar uma casa melhor, mais fina, vai te dar um lugar melhor para dormir. Fique ali. Ele ensinou isso. Porque Deus dirige os seus. Eu vejo aqueles homens espias entrando lá em Jericó e não tinha lugar para eles. Não havia lugar para eles, em lugar algum. O sacerdote do dia não tinha lugar para colocar aqueles espias. E o Espírito Santo os encaminhou para a beira do muro, onde moravam as prostitutas, onde viviam as mulheres de má fama. E eu creio que aqueles dois espias, sendo muito honestos, e um conversava com o outro e dizia: irmão, olha onde nós vamos. Diz: vamos andando, irmão, o Espírito está dizendo para andar. Vamos andando. E sai das casas granfinas, sai da praça, passa para o arrabalde, vai andando. Vou fazer de conta que tinha asfalto. Terminou o asfalto. O que Deus quer conosco? Na terra. Vai andando. Mas agora é uma rua esburacada. O que está acontecendo? O que Deus quer? Vai andando. Aí encontra a casa e Deus diz: bate aí. Entra. Exatamente na casa de Raabe, a prostituta. Se eles fossem pensar em reputação, eles diziam: nós estamos perdidos. Os outros ver nós aqui, o que vão falar de nós. Agora eles foram dirigidos por Deus. Tem que ser dirigidos por Deus para fazer uma coisa dessa, porque eles não fariam por si mesmos. Mas Deus os dirigiu, porque Deus tem a sua semente e nós estamos aqui obrigados a andar por onde Deus quer, por onde Deus dirige, parar onde Deus quer, entrar onde Deus quer, comer onde Deus quer, pregar para quem Deus quer e não para quem nós queremos. Entra. Falou com Raabe. Ela diz: eu conheço o vosso Deus. Eu sei o que ele vem fazendo com essas nações que não crê nele, mas eu creio nele. Não tinha ninguém na cidade, gente, que cria. Mas tinha uma prostituta eleita. Eu não entendo, eu creio. E foi ali que o Espírito dirigiu a semente. Nós queremos pregar para todo mundo, jogar a palavra ao ar, perder tempo. Se fôssemos guiados pelo Espírito Santo, iríamos direto à semente predestinada do dia, como aqueles dois mensageiros foram dirigidos por Deus à semente predestinada do dia. Não é lugar de boa fama, não, de má fama. Mas Deus foi lá e mudou a má fama em boa fama. E todos de boa fama, Deus tratou como má fama. Todos da cidade, sacerdotes todos, pastores, diáconos, todos de boa fama. Deus os tratou como de má fama. E uma mulher de má fama, Deus a tratou com boa fama. Amém. Agora, é Deus em simplicidade. As pessoas não entendem por isso, porque Deus, quando Ele opera, Ele vai e esconde e se revela em simplicidade. Sempre em simplicidade. E como é bom a gente ter um espírito simples, humilde, come qualquer coisa, bebe qualquer coisa. Isso não quer dizer que bebe cachaça, essas coisas.
bebe qualquer coisa, come qualquer coisa, dorme em qualquer lugar. Você pensa, Jesus aqui, sabe onde que nós alugaríamos para ele? É o Tower Hotel, é isso mesmo? Tower Hotel. Vamos, um dos melhores hotéis de Franca. Até o nome. Já em inglês, parece que é inglês daí. Até o nome. Que beleza. Então, quem é que veio? É Jesus. Não. Uma pensão mesmo serve. Irmãos. Eu fico pensando quando eu ia nos encontros, os lugares que eu dormia. Você quer por ser pão duro? Mas logo eu peguei irmão Brana, deixando de comer um sanduíche dentro do trem, porque era caro. E sabendo que o trem parava num certo lugar, que lá tinha um sanduíche que era bem mais em conta. O William Brana, fazendo uma coisa dessa, eu vejo ele fazendo uma coisa dessa, como que pode um profeta fazer isso? Por que não comeu ali dentro? Nós queremos tanta pompa, tanta grandeza, e quando Deus veio aqui não comeu o sanduíche lá de dentro do trem, porque era caro, esperou parar no lugar para comer o mais barato. Deus em simplicidade, Deus escondido e revelado em simplicidade. Hoje baixou isso em mim hoje cedo, e eu estou falando mais agora porque baixou, eu gostei disso. Quando eu vi, sabe o que aconteceu? Foi vivificado o título da mensagem, de tantos anos que eu carrego essa mensagem, hoje cedo foi vivificado o título da mensagem no meu coração. Deus escondido e revelado em simplicidade. Porque o irmão Brana pregou isso, nem ele sabia. Ele estava pregando uma coisa, nem ele sabia, Deus escondido e revelado em simplicidade. E ele pregou e mostrou que Deus é assim. E sempre Deus usou Moisés, usou Noé. E todos que Deus usou, não foi nenhum homem inchado que queria um grande aposento, um grande lugar, homens de grande pompa. Não. Sempre na singeleza, na simplicidade. Então nós tivemos um profeta que, a exemplo de Jesus Cristo, Jesus nasceu na manjedoura. William Brana não era para nascer na manjedoura, porque era cordeiro que nascia na manjedoura. William Brana nasceu numa casa de pau a pique. Agora vem dali, Deus escondido e revelado na simplicidade. Ouvir as mensagens do irmão Brana, ouvir essas mensagens, você sabe, olha, lugar nenhum ensina isso. Pega o melhor mestre, o melhor teólogo pentecostal, ou de qualquer igreja nominal, pega e vê se eles conseguem ver isso. William Brana destrinchou essas coisas tudo assim, e aquilo não era homem, aquilo era Deus no homem. O homem não pode fazer isso, é Deus quem faz isso no homem. Você sabe que o Pedro não podia ser pastor, mas a hora que o Espírito Santo entrou nele, ele foi pastor. Mas ele não podia ser pastor, ele era um homem nervoso, agitado, sacava da espada, cortava a orelha dos outros. Ele não podia ser pastor. Mas a hora que o Espírito Santo entrou nele, ele foi preso. Entre 4 contas de soldado, mais ou menos 16 polícias ao redor de Pedro, e ele sabia, esse homem aí tem que ter muitos homens para guardar ele. 2, 3, 4, não adianta não. Bota um monte de gente ao lado dele para guardar, porque isso daí é triste. A hora que ele acordar, você vai ver, arrebenta tudo. Eles sabiam que o homem era agitado, era bravo, mas eles não sabiam de uma coisa: que ele já havia encontrado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo havia batizado ele, e que não precisava muito soldado para segurá-lo mais não. Ele ficava descansado, ele ficava em paz, ele estava abençoado. Agora aquele homem agitado que sacava da espada, como que você está? Quantos anos de crente você tem? Pedro teve 3 anos no ministério de Jesus, sacou da espada, cortou a orelha do outro, mas logo em seguida Jesus falou para ele: Pedro, você não deve fazer isso.
Como a dizer, aquele que com ferro fere, com ferro vai ser ferido. Você toma cuidado com esse negócio. Qualquer coisa você deixa extravasar seu nervosismo, sua agitação, corta a orelha dos outros. Você não vai desse jeito, não. Você vai ter que mudar. Ah, irmãos, e ele mudou. Mas foi quando o Espírito Santo desceu. Quem é bravo aqui? Agora você não acha, não. Toda a gente agitada, que corta a orelha dos outros, que mete a espada, que briga com o vizinho, briga em casa. Só falta uma coisa. Uma coisa te falta, moço rico. Só falta uma coisa. Falta o principal. Falta o Espírito Santo. A hora que Pedro recebeu o Espírito Santo, prenderam Pedro e ficou quietinho. Quietinho na cadeia. Foi preciso Deus chegar lá. Deus foi lá, mandou o seu anjo, abriu a cadeia e Pedro estava dormindo. Quem sabe o anjo chegou, chacoalhou, acorda, rapaz, bora, vamos embora. Ele deve ter levantado, limpado o olho assim, parecia uma visão, e ele vai saindo, e essas coisas que nós temos hoje, tudo de apertar botão e o portão fechava, e já havia naquele tempo. O Espírito Santo sabe tudo isso aí. O Espírito Santo apertou um botão e entrou lá dentro. Daqui a pouco saiu. Olha o Espírito Santo, o anjo do Senhor, o anjo de Pedro. Saiu de dentro da prisão. É provável. A gente fala apertou o botão. Para vocês verem que o poder de Deus é automático. Ele saiu e deixou aquelas coltas de soldado por ali. Tudo dormindo. E ele foi embora. A gente vê assim, portão abrindo e vai o principal lá na frente. E Pedro vai atrás com aquele passão esquisito dele. Ele vai atrás, o que está acontecendo? E só via portão abrir aqui, portão abrir ali. E Pedro vai atrás. Quando chegou lá na rua, ele saiu fora, aquele homem desapareceu, aquele anjo desapareceu. Ele olhou para cá, não tinha mais ninguém, olhou para trás, o portão está fechado. Não tem jeito de fazer mais nada. Vai embora, vai lá para a casa de João Marcos. Eles estavam orando e pedindo: Senhor, manda o seu anjo tirar o irmão Pedro de lá. E a hora que Pedro bateu na porta, o garotinho foi lá e abriu, deu uma olhada, fechou logo. O anjo de Pedro está aí, é o anjo dele. Abre a porta que não é o anjo, não é ele mesmo. O seu anjo parece com você. O seu anjo parece com você. Ali Pedro foi contar para eles o que Deus fez. Mas tudo automático. Você vê o que foi feito por Paulo, é o Espírito Santo. Tem hora que a gente vê Deus trabalhando, operando, mudando o gênio. Deus mudou o gênio do irmão Brana. E se nós não aprendermos isso, nós somos muito ruins. Deus mudou o gênio do irmão Brana. Ele era de um gênio forte, filho de índio, a mãe dele era meia índio. Então ele veio com aquele sangue forte e ele foi convertido. Tratava com ele e ele tratava com todo mundo. Que mansidão, que tipo de homem era aquele? Que até a mulher batia a porta na cara dele e ele dava aquilo por nada. Mas Deus não deixava. E você deixa isso passar. Mas vai lá e leia para ela o que Miriam fez e ficou leprosa. Leia para sua esposa. Ah, mas eu gosto dela, é minha querida. Lê para ela isso daí. Em outras palavras, tem que arrepender, senão ela fica leprosa como Miriam. Querida, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Aí a porta se abriu. Aí o nervosismo tem que desaparecer, porque é uma palavra do Senhor. Mandou eu ler isso aqui, ó. O que Miriam, que Arão fez com Moisés. Eram irmãos de Moisés. Mas Deus não deixou por menos. Então isso era tremendo. Agora Deus estava em simplicidade. Na simplicidade daquele homem Moisés,
que quando ele era um militar, falava que era uma beleza, mas depois ficou 40 anos no mato, lá no deserto, 40 anos, quando ele voltou, ele falou para Deus, manda meu irmão, senhor, eu sou pesado de língua. Em outras palavras, eu sou gago, é difícil eu falar, até que eu sorte a palavra lá perto do faraó. Como é que vai ser isso, senhor? Diz, vai, quem fez a língua do gago, do mudo, não foi eu? Vai! Agora leva o Arão, só que você vai ser Deus, e Arão vai ser seu profeta. Deus gosta de fazer essas coisas. Deus gosta de colocar todo o poder na mão de um homem, quando ele tem um homem para isso, porque Deus não perde tempo de pôr o poder na mão de quem sai matando, destruindo. Quando Deus pôs todo o poder na mão de William Branham, aquilo aí porque ele podia ter aquele poder, Deus não pode pôr isso na nossa mão não, nós saímos matando todo mundo. Não recebemos o Espírito Santo ainda, só fica na igreja lisando o banco de igreja, não sabe nada mais que isso. Mas William Branham foi diferente, ao ponto de Deus poder falar para ele, eles estão em sua mão, faça com eles o que você quiser. Se você soprar, eles desaparecem. Faz o que você quiser. Ele olhou para aquele casal que estava com cenas de amor dentro da igreja, ele disse, eu os perdoo. Ah, se fosse nós na hora agitada. Irmãos, vocês querem ver o poder de Deus? Ele me deu poder. Desapareceu o casal, porque Deus falou, mas Deus não dá esse poder para a gente. Ele dá o poder porque Ele sabe para quem Ele está dando. Depois nós queremos o poder da palavra falada, para fazer o quê? Para falar que a mensagem que o William Branham pregou é errada? Para falar que o Cordeiro não saiu do trono? É isso que quer a palavra falada? Deus vai dar a palavra falada para quem está usando a forma errada? Não, coisas periódicas, acontecimentos, bênçãos, isso acontece com qualquer pessoa. A palavra falada, ela virá na hora da pressão, diz o irmão Branham, suas infalíveis palavras de promessa, 138, ele diz que virá na hora da pressão, quando o movimento ecumênico trouxer uma pressão sobre a igreja, então ali manifestará em plenitude o que tem acontecido parcialmente. Amém? Agora, não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Primeiro eu tenho que mudar de natureza, eu tenho que mudar de vida, você tem que mudar. Não adianta ficar aquela mulher nervosa e achar que Deus está em mim assim mesmo, porque eu não mudo mesmo, ele já sabe que eu não mudo, ele vai ter que me receber desse jeito. Então você vai desse jeito para você ver. Esse homem agitado, nervoso, que está arrebentando tudo e cortando tudo. Não, Deus vai ter que me levar sempre, porque Ele sabe que eu não melhoro. Eu já pelejei, eu não conserto. Ele sabe que eu não conserto. Aí, engraçado, ele pegou Pedro, que sacou da espada, cortou a orelha do outro. Dentro de poucos dias, levou ele para o Pentecostes, o rapaz já saiu dali mudado. Foi transformado. Um Pedro que a gente achava que ele não ia ser transformado. Ninguém aceitaria Pedro e colocaria ele como pastor. Jesus pôs, porque ele sabia, você vai ser mudado. Você é bravo, mas eu vou te amansar. E para quê? Para que tem um bom peão? É para amansar esses cavalos bravos, esses burros bravos, esses irmãos bravos, essas irmãs bravas. Para que tem o Espírito Santo? É para montar e descer o rei e chegar a espora na virilha. A hora que não aguenta pular mais, que está se arriando, e o Espírito Santo vai perguntar para mim, assim, já está bom, Osmar? Ah, senhor, agora está. Chega. Não aperta mais não. Será que nós precisamos de sofrimento para abrandar? Vamos esquecer um pouco. Vamos passar para frente? Vamos ver alguma coisa. Eu creio que Deus está nisso daqui. Deus está nisso. Eu estava pensando, porque tem esses mistérios, esses segredos tudo. Isso é um segredo da vida. Um segredo que a gente tem o Espírito Santo é que a gente mudou de vida. O segredo, tem o Espírito Santo, foi transformado. A natureza mudou. A natureza mudou. Esse tem o Espírito Santo. Pega Pedro agora, faz o que você quer com ele. Agora tem o Espírito Santo. Mas antes do Espírito Santo, não mexe com ele não. Ele te mete a espada. E favorecendo quem? A Cristo. Defendendo a quem? Cristo. Defendendo a mensagem. Mete a espada. Não. Fique quieto.
Obedeça a outra palavra que o Senhor Jesus diz: não deis as coisas santas aos cães. Você já sabe que eles já estão ladrando por aí, eles não têm revelação da mensagem. Para que tentar dar essas coisas para eles? Deixa eles em paz, irmãos. Deixa eles em paz. Aleluia. Amém? Não sei, eu vou ler só um parágrafo para vocês. E parecia tão misteriosa, mas a mensagem do dia e a hora não é tão misteriosa. Aquele dia e hora nós já sabemos que era manifestado nos dias idênticos aos dias de Noé, que é o dia da vinda do Filho do Homem. Que é dia e hora. Não é outra coisa. Eu quero saber aquele dia e hora. Você quer saber? Olha lá para trás, que já passou. Não, nós queremos saber para frente. Não, já passou. Não, nós queremos saber o que é os 7 trovões. Se você quer saber, já passou também. Mas quando alguém for revelar esses 7 trovões, vai trazer um livro para nós dessa revelação. Vai dar um livro, uma mensagem para nós. Agora, essa mensagem aqui, o profeta do século XX, ela foi escrita naquele período que Mombrana ainda estava na terra e custou sair essa mensagem. Porque a gente vê que tem parágrafos nela que foi depois da revelação dos selos. Que o Mombrana, e aqui foi colocado pelo irmão Livile, que muitas coisas foram corrigidas depois que o Mombrana pregou os 7 selos. Muitas mensagens foram corrigidas. Ele teve condição de fazer isso. Mas eu gostei disso aqui porque é uma mensagem mais antiga. No parágrafo 30, o profeta do século XX, porém, não diz em Apocalipse 22, 18, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro? Nós não podemos nem deslocar o cumprimento da palavra. Olha, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, ele já estava mostrando quando é que essas coisas iam acontecer. Nos dias do Filho do Homem, este movimento estaria manifestado aqui na terra. Aquele dia e hora que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ele estava dando a entender o tempo, os sinais. Era naqueles dias do profeta, porque já havia cumprido parcialmente. 5º selo estava ali, com aquelas almas debaixo do altar. 6º selo já cumpriu do lado espiritual. E Mombrana mostra isso. A lua escurecendo, ele disse que era a igreja escurecendo, e ninguém percebeu isso. Mas estão esperando coisas naturais ou astros cair do céu para poder dizer que o 6º selo cumpriu. O 6º selo aconteceu naquele espaço de tempo para que o 7º selo, que era esse mistério, entrasse em cena. Mas coisas do 6º selo, que é isso daqui, ó, e ele enviará os seus anjos, ainda está por acontecer. Porque esses anjos abrirão o 6º selo para Israel, para os 144 mil, esses anjos. Mas como o anjo, o 7º anjo, veio primeiro do que estes dois, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso quer dizer, Elias virá primeiro do que Moisés e Elias. Elias vem primeiro, tem um ministério que vem primeiro, e ele vai restaurar todas as coisas. Então, veio esse ministério e revelou tudo isto para nós. Nós temos tudo revelado, e o 7º selo era a manifestação de Deus naquele dia. Deus escondido e revelado em simplicidade. Deus escondido em William Branham e revelado na simplicidade de sua vida, de suas pregações, de suas ações, de tudo que foi feito naquele dia. Não era William Branham. Você tem que ver, porque até o que nós pregamos não somos nós. Um ser humano não pode pregar uma mensagem como nós pregamos. Não somos nós. Nós não entendemos
Esta mensagem é daquele mesmo Deus que estava em William Branham e está em cada um de nós hoje. Você sabe que não é para qualquer um ouvir essas coisas. Isso daqui é a voz de Deus. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Deus é a palavra. E o trovão é a voz de Deus. E nos dias da voz do sétimo anjo, soou 7 trovões. Houve uma trombeta. E o ribombar de 7 trovões. A trombeta era o profeta do dia. Era a trombeta de Deus. Mas 7 trovões, que era o mistério de 7 eras da igreja. Leia o 7º selo, que você sabe, está aqui dentro que eu estou falando. Então não vai dar tempo para mim ler tudo para vocês. Mas como o meu tempo já está chegando ao fim, eu quero deixar isto para você, porque eu achei isso importante. Como pode então um homem acrescentar a este livro? Não há dúvida que se ele ouve as vozes dos trovões e as escreve, certamente estaria acrescentando a este livro. Porém não é assim, porque as vozes dos trovões são 7, e porquanto nada se pode acrescentar, está claro que os que dizem que o que dizem os trovões está já contido na Escritura, porém tem permanecido como 7 mistérios para nós através das eras. Isto é exatamente o que quer dizer. Eram 7 mistérios, não tem nada mais que escrever. Quando Deus diz não escreva, porque aquilo eram mistérios que estariam ocorrendo durante o período de 7 eras, mas nos dias da voz do sétimo anjo, a hora que ele revelar o primeiro selo, ele estará revelando o primeiro trovão. O segundo selo, o segundo trovão, terceiro selo, terceiro trovão, quarto selo, quarto trovão, quinto selo, quinto trovão, sexto selo, sexto trovão, sétimo selo, sétimo trovão. Houve silêncio, e foi nesse espaço de tempo que houve aquele silêncio por quase meia hora sobre o monte pôr do sol, que nem anjos se moveram no céu, porque o Criador, o Todo-Poderoso, tinha saído do trono, porque o céu é meu trono, como pregamos ontem. Ele diz, o céu é meu trono, mas ele saiu do trono, e ele estava no monte pôr do sol, e o céu aquietou, o céu acalmou, todo mundo quieto. E Deus estava agindo naquele silêncio. Fique de pé. Feche os seus olhos. Eu quero que vocês agora fiquem com os olhos fechados. Ouça com os olhos fechados. Deixe o seu ouvido aberto à palavra, à verdade. E deixa Deus falar com você. Pai, ajuda este povo com a luz desta palavra, porque o dia e a hora o Senhor cumpriu no monte pôr do sol, quando o Senhor veio para manifestar como Filho do Homem, deixando o ministério intercessório de Filho de Deus e mudando de dispensação para Filho do Homem e manifestando em seu profeta, Deus escondido, revelado em uma carne humana. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Escute em silêncio. Pela via dolorosa caminhando, vi um homem carregando uma cruz nos ombros seus. Ele tinha no seu corpo chicotadas, prosseguiu sem dizer nada, nem sequer se defendeu. Vi também que tinha sangue no caminho, na coroa de espinhos que em suas frontes colocaram. Seu semblante ofegante e cansado, o seu rosto machucado, que os soldados lhe espancaram. Ele estava caminhando pro Calvário, era triste o cenário, mesmo assim não recuou. No madeiro perfuraram suas mãos, e chegou a hora da consumação, e ali os seus pecados perdoou. Jesus, eu sei que devo minha vida pra
aquele sacrifício de amor. Tu me mostraste a porta de saída, do fundo do abismo me tirou. Eu hoje tenho minhas vestes brancas e o meu nome está escrito lá no céu, porque uma rude cruz tu não negastes, mesmo antes que eu nascesse me amastes. Para salvar a minha alma tu fostes fiel. Jesus, eu sei que devo minha vida para aquele sacrifício de amor. Tu me mostraste a porta de saída, do fundo do abismo me tirou. Eu hoje tenho minhas vestes brancas e o meu nome está escrito lá no céu, porque uma rude cruz tu não negastes, mesmo antes que eu nascesse tu me amastes. Para salvar a minha alma tu fostes fiel.